motivos de você sentir rejeição. Eu me chamo Lara Lima Rohrleitner e eu trabalho com coaching e com terapia holística. Bom, pessoal, se vocês ainda não me seguem, no Facebook Lara Rohrleitner, no YouTube Lara Lima Rohrleitner, no Instagram Lara Rohrleitner Coach, eu tenho canais no Telegram onde você vai receber todos os meus materiais gratuitos. No Telegram é interessante porque você não precisa fazer download, né, se for texto. E eu também tenho grupos no WhatsApp. Então assim, você me segue para você não perder nenhum conteúdo, onde que você sentir mais afinidade. O grupo no WhatsApp ou o Telegram, ele é bom para quem não quer perder nenhum conteúdo, porque as redes sociais, elas não distribuem para todo mundo, a não ser que você vai todo dia no meu perfil e olha no meu feed ou no meu story, né, tudo que eu postei. Então, pessoal, vamos ao nosso tema. A questão da rejeição. A rejeição tem a possibilidade de começar a acontecer quando a sua mãe ficou grávida, porque o bebê, ele sente tudo que a mãe sente. Então, dependendo de como a sua mãe ficou grávida, do que ela estava passando quando ela estava grávida, o bebê sente tudo. Então, se muitas vezes, né, se a mulher fica grávida de uma pessoa que ela só estava saindo, ainda não era namorado, ou se era namorado, a pessoa tinha a crença de que ela, para ter filho, ela tinha que estar casada. Então, assim, o bebê vai sentindo todas essas questões que a mãe começa a se questionar. Eu não planejei esse filho. Como que eu vou fazer se a pessoa não tinha tanta se a questão financeira pesa. Então, tudo que a mãe começa a se questionar, o bebê vai sentir. Então, assim, é muito importante quando a pessoa fica grávida, da pessoa realmente dominar, né, os seus pensamentos, mudar o pensamento se está pensando uma coisa negativa, porque pode fazer o bebê sentir e ele já nascer com essa questão da rejeição. Porque muitas mulheres também às vezes ficam grávidas sem planejar e não quer ter o filho, né? Então chega até a pensar na questão do aborto, mas às vezes ela não aborta, então o bebê sente isso. Então a primeira questão são essas possibilidades. Aí depois vem quando ele é criança, porque as nossas crenças limitantes, as nossas crenças positivas, os nossos paradigmas, tudo a gente cria até mais ou menos 7, 8 anos de idade. Então, se os pais ou os amiguinhos mais próximos, alguém da família, sempre chamava ou criticava muito a criança em determinada situação, então a criança vai começar a pensar nessa possibilidade, porque se as pessoas que dizem que o amam ficam criticando, chamando de gordinho, chamando de lento, de burrinho, de avoado, né? Dando vários e falando, não, isso é brincadeirinha, mas a criança vai criar aquele bloqueio. Não vou chegar a falar de trauma, né? Dependendo da questão, pode chegar até uma coisa mais profunda sendo um trauma, para poder ir para a vida. Então, adolescente, muitas vezes, muitas crianças ficam, dependendo do caso, se a criança não começa a namorar ou beijar cedo, né? Na adolescência, hoje em dia isso começa muito cedo. Então, às vezes o outro chama o menino de homossexual, se a menina, dependendo do jeito que ela anda com as amiguinhas, chama ela de lésbica. Então, assim, na adolescência tem muito disso e principalmente, às vezes, a questão do corpo, né? Porque o adolescente está muito focado no corpo nessa época. Então, se a pessoa já está mais gordinha, né? Ela já começa a ficar sem autoestima e o outro criticando, ele vai começar a sentir essa rejeição. Porque a rejeição é quando a pessoa não se sente incluída. E muitas vezes também, depois dessa fase que ele começa a questão da adolescência e do relacionamento, a próxima fase é a questão quando a pessoa vai prestar um vestibular. Aí vem aquela questão mais de você ser incluída, tudo bem na sociedade, mas a primeira coisa é a questão do padrão familiar, né? Então a pessoa vai ver, às vezes o pai, não são todos os pais, né? Mas às vezes o pai e a mãe
fala assim, não, você vai fazer isso porque eu já tenho essa empresa, ou eu sou médico, você vai ser médico. Os pais às vezes impõem determinada profissão para a pessoa seguir. E muitas vezes a pessoa segue às vezes porque ela também não sabe ainda, não descobriu o caminho, né, pessoal? Porque às vezes, muitas vezes é muito cedo para a pessoa com 17, 18 anos, somente aqui no Brasil, a pessoa saber realmente o que ela quer exercer, né, ter de propósito, de missão de vida, né, para estar servindo a sociedade com aquele trabalho. Então, a pessoa, para ser incluída, para não se sentir rejeitada, muitas vezes pega o padrão da sociedade ou da família. Se a família está forçando, né? Primeiro ele escuta a família, depois ele vai para a questão da sociedade, para ver o que eu vou estar servindo, né? Então, vai muito também da pessoa ter opinião própria, né? Porque quando a pessoa... Porque assim, tem pessoas que têm autoestima, autoconfiança já na adolescência, né? Com 18, 19, 20 anos, mas geralmente isso é uma coisa que veio da criação, dos pais, né? Porque o pai, se a pessoa errava, a pessoa incentivava. Os pais, desde criança, faziam elogios genuínos, que eram verdadeiros, que a criança sabe se a pessoa está elogiando ela verdadeiramente ou não, né? Ou se a pessoa só está dando aquela impulsionada para a pessoa, né? Falar que cresceu um pouquinho o ego dela. Então, essa questão da pessoa se sentir rejeitada tem esses passos a passos, né? Até mais ou menos uns 20 anos para a pessoa se observar o que tem em comum em relação a isso na sua família. Tá, Lara, mas aí chegou isso, aí é a questão dos relacionamentos, né? A questão dos relacionamentos, às vezes os primeiros relacionamentos que a pessoa teve não foram saudáveis, né? Não foram construtivos, não somou na vida dela. Às vezes ela arruma uma pessoa que para se relacionar e a pessoa só diminui, né? Porque como a pessoa, geralmente a pessoa para diminuir a outra é porque ela se sente inferior. Então só que ela não assume que ela se sente inferior, né? Então ela precisa ficar diminuindo o outro para ela poder se sentir maior. Então a pessoa sofreu esse tipo de relacionamento tóxico, né? Ou às vezes até por ela não ter amor próprio, ela se submetia, se rebaixava a relacionamentos que faziam mal para ela poder se sentir incluída, que a outra pessoa se sentir amada, né? Ela se submetia a isso. Então, a questão da rejeição, o porquê ela acontece? A rejeição só vai acontecer se você não tiver autoconfiança. E a autoconfiança é a base, né? A segurança para você ter uma autoestima e depois o amor próprio, né? Então, se a pessoa não tiver essa autoconfiança trabalhada nela, ela vai se sentir rejeitada, na verdade, em todas as áreas da vida. Porque ela vai sentir alguma coisinha de rejeição no trabalho ou num grupo de amizade. Porque a rejeição, na verdade, é você se rejeitando. Você não confia em você. Se você não confia em você, se você não te estima, você vai ficar inseguro, então você vai se sentir rejeitado por todo mundo. Qualquer coisinha que às vezes a pessoa não te chama, ou às vezes você achava que você tinha que ser elogiado naquilo, a pessoa não te elogiou. Como você não se ama, você quer que o outro demonstre que ele te ama. Isso pode ser a questão da família, pode ser a questão da amizade, pode ser a questão no trabalho, o meu chefe não me valoriza. É a mesma coisa de você querer se sentir amado, porque quando você realmente se ama incondicionalmente, se a pessoa, você acha que ela não está te tratando bem, ou a pessoa não te chamou, amigo, para participar de determinado encontro, ou se uma pessoa que você estava saindo, ela não está fazendo determinadas coisas para você, que você se sente bem, você simplesmente vai achar que aquela pessoa não te acrescenta
E você não vai importar, você vai falar assim, nossa, por que essa pessoa, você não vai ficar no vitimismo. Você não vai falar assim, nossa, por que essa pessoa tá fazendo isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boazinha, eu faço tudo pra ela. Por que a minha amiga não me chamou pra confraternizar com todo mundo? Por que o meu namorado não faz isso pra mim? Por que o meu esposo não faz isso pra mim? Ah, minha mãe deu mais atenção pro meu irmão. Ah, o fulano... E vocês compreendem isso? Você não vai sentir isso, porque você está completo. Você só se sente rejeitado porque tem esse vazio de você não se amar. E você só vai se amar, pessoal, incondicionalmente, não se sentir rejeitado, se você se autoconhecer. Porque quando você se ama, não tem como os outros não te amarem. Eles podem até não sentir afinidade com você e não demonstrar determinada forma que você quer. Mas você não vai importar com isso, porque você sabe que você é uma pessoa maravilhosa, você sabe de tudo que você se superou, você sabe dos seus pontos fortes, você sabe que você está se movimentando para potencializar seus pontos fracos, né, as suas fraquezas. Você está se autotransformando, você sabe de tudo que você passou e tudo que você é hoje. Então você não precisa de ninguém estar te aprovando, porque você já se aprova. E quando você já se aprova, você não precisa da opinião dos outros. A opinião dos outros não é nada, porque você tem certeza de quem você é. E os outros podem falar o que quiser de você, que aquilo não vai fazer diferença para a sua vida. Gratidão.